Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro. Dezembro finalmente chegou. Que ano, né? Que ano. E vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês, para trazer as principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Bom, a gente começa mais uma vez falando sobre as discussões da PEC da transição, que tem novos capítulos. Ontem, Arthur Lira se reuniu com o presidente eleito Lula para falar sobre a PEC e depois da reunião disse que o valor deve ser desidratado, sinalizou também que o prazo não deve ficar em 4 anos, aquele prazo de retirada do Bolsa Família de dentro do teto, deve ser um prazo menor. Enfim, disse que, em outras palavras, vai botar freios na PEC e no texto que foi proposto inicialmente pelo governo Lula. Com isso, a bolsa subiu, o dólar caiu, o mercado gostou da notícia porque enxerga que o valor inicial da PEC em 200 bilhões de reais é um valor que eleva muito os gastos públicos, traz uma trajetória preocupante para as contas públicas, isso acaba batendo em juros, batendo em dólar, então o risco aumenta, o dinheiro sai do país, o dólar aumenta, isso gera inflação, gera todo um ciclo negativo, um ciclo vicioso para a nossa economia e isso traz uma preocupação muito grande para o mercado fica de olho exatamente nesses detalhezinhos aí de valores, etc. Eu queria trazer aqui um ponto importante dessa discussão, a gente já falou bastante sobre valores, prazos, indefinições, já se tem muito claro que o Congresso vai evitar que a PEC fique naquele tamanho que estava, vai tentar desidratar o valor, enfim. Mas um outro aspecto que surgiu ontem, interessante, que até foi uma apuração do nosso analista de político, Caio Junqueira, diz respeito à seguinte questão, a força que o Centrão tem. Então, hoje eu abri até o CNN Money na TV falando isso. O Centrão mostra sua força. Por quê? Porque o Centrão teve verbas do orçamento secreto congeladas nesse ano. Então, o que é o orçamento secreto? São as chamadas emendas de relator, que são muito criticadas porque não tem transparência, que são verbas do orçamento público, do dinheiro do governo, do nosso dinheiro, que vão para esses parlamentares para que eles destinem esse dinheiro para cidades, locais, que são seus redutos eleitorais. O problema disso é que poderia ser um dinheiro bem empregado, poderia ser um dinheiro bem administrado, mas o que acontece na prática, muitas vezes, é que esse dinheiro é usado para que esses políticos se fortaleçam nesses redutos eleitorais e a preocupação com como esse dinheiro é usado, se é uma obra que faz sentido ou não, isso fica num segundo plano. Então, é o mau uso do dinheiro público que a gente vê acontecendo fortemente com o orçamento secreto, com as emendas de relator. Pois bem, o que acontece é que nesse ano, a previsão era de uma verba no valor de 16 bilhões e meio de reais para o orçamento secreto, para essas emendas de relator, que a gente pode dizer, digamos assim, que é o orçamento do Centrão. Porém, até o momento que foi executado, segundo os dados do Siga Brasil, que o Murilo Viana, especialista em contas públicas, me ajudou a separar, mostram que até o momento só foram executados 7 bilhões de reais em emendas de relator. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro bloqueou o resto do repasse de verbas para o orçamento secreto depois que o PT se aliou a Arthur Lira. Então saiu a notícia de aliança entre PT e Lira. Depois disso, o presidente Jair Bolsonaro falou, chega, não vai ter mais emenda de relator, dinheiro para emenda de relator para orçamento secreto. O que o Lira tá tentando fazer, isso que mostra a apuração do Caio Junqueira? Ele tá tentando colocar dentro da PEC da transição, então, a previsão de desbloqueio dessas verbas já neste ano e também uma previsão de que essas verbas fiquem blindadas no ano que vem. Tem um monte de detalhezinhos sobre como isso seria feito, mas basicamente uma coisa que eles podem fazer é dizer que o Bolsa Família ele fica fora do teto e o Auxílio Brasil já fica fora do teto a partir da promulgação da PEC. Então, válido para dezembro, por exemplo, já um Bolsa Família fora do teto. Isso libera um espaço que estava previsto no orçamento de 2022 e com a liberação desse espaço, eles conseguem desbloquear os recursos que estavam previstos para a emenda de relator. Se a gente comparar com o ano passado, no ano passado, as emendas de relator ficaram em quase 17 bilhões de reais, 16,7 bilhões de reais. Se, de fato, ficar só nesses 7 bilhões que foram executados até o momento, seria uma queda de 56% no orçamento secreto. Então,
o Centrão tá articulando para não ter essa queda, de fato, de 56% da verba do orçamento secreto do ano passado para esse. E principalmente depois que Bolsonaro, então, bloqueou essas verbas para esse ano. Então, toda essa história também tem a ver com o fato de que a gente está num momento aí de vários bloqueios no orçamento. Foi anunciado o 5º bloqueio do orçamento nessas últimas semanas, são 15 bilhões de reais no total. E o que é esse bloqueio? São recursos que são contingenciados, são bloqueados no orçamento, porque o governo prevê ali uma certa despesa para aquele ano e as despesas sobem, às vezes, acima do que era esperado. Então, nesse caso, nesse ano, o que aconteceu foram despesas com previdência que subiram acima do esperado. Além de despesas com previdência, também despesas para a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que são verbas para cultura. O governo Bolsonaro até tentou derrubar a previsão de verbas para essas leis, mas o Congresso derrubou. E isso, então, no fim das contas, também esses gastos vão entrar no orçamento desse ano. Com as despesas acima do esperado no orçamento, eles têm que remanejar as verbas para fazer frente às verbas que são obrigatórias e aí eles vão cortando. Então, são vários cortes. Os principais ministérios afetados por esses cortes são educação e saúde. E aí a gente teve também uma parte das previsões de recursos que foram bloqueadas de referentes ao orçamento secreto, justamente. Então é por isso que Lira está articulando. Então, para não entrar no balaio dos vários bloqueios que estão acontecendo, o Lira está articulando justamente para conseguir esses repasses de verbas para o orçamento secreto, para tentar desbloquear esses valores. Então, para finalizar essa parte, é importante entender, então, o seguinte. Por um lado, o Congresso está freando o aumento de gastos dessa PEC, né, o valor total da PEC, que seriam esses 200 bilhões de reais propostos inicialmente. Então, de um lado, isso acalma o mercado, por outro, e aí o mercado é muito imediatista, se preocupa com o impacto mais imediato, mas não tanto com as outras coisas. De outro, o que acontece é que o Centrão, ele tá se articulando para ganhar mais espaço num orçamento que já é curto, né, num cobertor que já é curto. Então, esse ponto é um ponto que mostra que há um fisiologismo tomando conta das nossas contas públicas, que a política está conseguindo mais poder sobre o dinheiro, sobre o orçamento, o legislativo ganhando mais poder sobre o orçamento em detrimento do executivo, e o que acontece na prática é que a gente vai vendo bloqueios de verbas acontecendo para ministérios importantes, isso desemboca em piora dos serviços públicos, piora no atendimento para o cidadão, na saúde, na educação, porque o orçamento é um só, o cobertor é curto. Se o orçamento secreto ganha espaço, diminui o espaço para outras coisas, né? Então, esse é um ponto importante. A questão do orçamento secreto, como o Lira está articulando para conseguir manter essas verbas e como essas verbas ocupam espaço de um orçamento já curto. Um outro ponto também, que aí é um ponto de uma discussão mais estrutural, é a questão de como a gente está precisando fazer bloqueios no orçamento diante do fato de que a arrecadação bateu recorde no ano de 2022. Então, já é o 5º bloqueio, são 15 bilhões de reais. Enquanto isso, a arrecadação está batendo recorde. Claro que é uma arrecadação que muitos economistas explicam que vem por causa de fatores pontuais, que não deve se manter para o ano que vem, mas isso gera toda uma discussão sobre a regra do teto de gastos, que é o que impede as despesas de subirem acima da inflação. Ela não deveria ser de fato revisada? Porque se a arrecadação foi tão alta, por que tem que segurar tantos gastos? Porque a regra do teto impede. Então, tem toda essa discussão. E a gente conversou sobre isso com o Gustavo Cruz, que é economista da RB Investimentos. Vamos ouvir. Perfeito. Existe um descasamento entre o que o Brasil arrecada e o que o Brasil gasta há alguns anos, porque alguns gastos eles são engessados. Então, o novo governo eleito, agora nessa transição, não é que ele vai chegar no dia 1º de janeiro e pegar tudo que o Brasil arrecada e falar, quero gastar isso com essa pasta, isso com saúde, isso com educação, isso com esportes, isso com ciência e tecnologia. Não é a realidade aqui no Brasil, não. Boa parte, quase mais de 95% do orçamento, ele já está engessado, ele já está definido. Tudo que é arrecadado por esse imposto vai para esse gasto. Por esse outro imposto vai para esse outro gasto. Então, aquela movimentação que a gente está vendo, esses cortes, são justamente por isso, porque não é que o governo atual está decidindo cortar porque ele é um vilão, porque ele é um mocinho, enfim, é porque justamente faltou para pagar um gasto obrigatório. Então, é justamente essa briga por esses gastos que eles conseguem realmente decidir à vontade que a gente vê semanalmente no Congresso. Aos olhos do mercado, eu entendo que a reação ela é positiva quando vê o Centrão bloqueando, por exemplo, uma medida de PEC de transição muito grande. Em contrapartida, eles pedem algo que também não são tão bem vistos, como você bem colocou, para o mercado, que é esses recursos fora dessas emendas de relator que não são tão transparentes. A gente não sabe exatamente qual que é o acompanhamento, se esses gastos estão sendo efetivos, não estão sendo efetivos. Então, por isso, é aquele ditado, será que é dos males o menor? Será que não é? Porque, realmente, não é uma solução que o mercado
mercado considera ideal, mas é uma solução que, se casada com a chamada desidratação das medidas, de algumas outras medidas que não são fiscalmente tão responsáveis, aí acaba que o saldo final no mercado financeiro, na bolsa, no dólar, na curva de juros, ela não é tão ruim assim. Então, acho que o saldo acaba sendo esse. Bom, então, feita essa discussão sobre orçamento, sobre bloqueio, revisão do teto de gasto, que provavelmente vai ser uma revisão que vai acontecer depois. Primeiro vão resolver como pagar o Bolsa Família, isso fica para depois. A gente tem também incertezas em relação a quem vai ser o nome no Ministério da Fazenda, porque Fernando Haddad está entre os principais cotados. Aí ontem eu falei aqui que surgiu também a possibilidade de Geraldo Alckmin assumir a pasta da Fazenda. Também empresários cotados para fazer parte da equipe econômica, não necessariamente do Ministério da Fazenda, Josué Gomes da Fiesp, Luiz Carlos Trabuco do Bradesco, Pércio Arida estava aparecendo entre os cotados, saiu e aí com isso mexeu um pouco as peças do tabuleiro. Então, ainda está uma indefinição muito grande em relação a isso e não deve sair essa definição ainda nesta semana, porque Haddad está em São Paulo, então é um sinal de que não deve ser anunciado, porque senão talvez estivesse em Brasília. E além disso, também interlocutores lá do governo estão dando sinais de que isso deve ficar mais para frente. É um outro ponto que traz muita insegurança, né? Porque o nome do ministro da Fazenda pode dar uma indicação muito forte de para onde vai o governo Lula, né? O mercado se animou um pouco nessa reta final de semana, também porque Lula participou daquela reunião que eu comentei ontem com o André Lara Rezende, com o Pércio Arida, com outros economistas do grupo de transição e ficou 4 horas conversando com ele sobre uma nova regra fiscal, um novo arcabouço fiscal. Então, o fato de terem surgido nomes diferentes de Haddad e também dessa reunião que foi longa para discutir regras fiscais, pode mostrar que Lula tá pensando ainda, tá tudo em aberto, tá pensando que vai ser o ministro da Fazenda. Um outro ponto importante também, que o mercado tá bem apreensivo com isso. Mas aí, aproveitando e falando do nosso fechamento da Bolsa, a Bolsa ontem fechou em alta também, além dessa questão da PEC, dessa impressão do mercado de que o Congresso vai frear os gastos da PEC, tem uma outra questão também que é a flexibilização na China. Então, a flexibilização das medidas restritivas na China com Covid. Como o nosso país é muito baseado em commodities, a nossa Bolsa, as commodities subiram forte agora no final do mês e isso tá dando um impulso aí pra Bolsa no fim do mês. Inclusive, o Roberto Mota, da Genial Investimentos, fez uma análise interessante no fechamento de mercado dele. Disse o seguinte, que a gente tem o Fed recuando, já vou falar um pouco mais sobre isso, tem a China flexibilizando e tem o Congresso freando os gastos da PEC. Então, que deve ser um bom momento para ativos de risco, emergentes e também para a Bolsa brasileira. Então, a ver como que fica, se essas teses se sustentam, mas tá uma análise aí de momento de que fatores positivos aí podem impulsionar a Bolsa nos próximos dias. E aproveitando a deixa, falando sobre o mercado internacional, 2 fatores estão impulsionando os mercados que são importantes. Um é essa questão da China, algumas notícias ali dizendo que a China, ela começa uma nova fase, um novo estágio do seu combate à Covid, justamente depois dos protestos sem precedentes que estão fazendo ali, aparentemente, Xi Jinping repensar a política da Covid-0. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão das falas do presidente do Fed, do Jerome Powell, que ontem disse que os juros, sinalizou, porque eles falam um pouco nas entrelinhas, mas sinalizou que os juros nos Estados Unidos podem desacelerar a partir de dezembro, abriu as portas para desaceleração e, a despeito do que o mercado estava temendo, que ele falasse que o pivô, ou seja, a mudança de direção dos juros nos Estados Unidos ficaria só lá para frente, ele sinalizou que os juros podem ficar estacionados por um tempo, né? Então, e sinalizou também uma preocupação com recessão. Então, se antes a narrativa era uma preocupação absoluta só com inflação, vamos fazer o que for preciso para conter a inflação, ou seja, leia-se, aumento de juros, agora ele começou a falar de recessão. Então, isso demonstra que talvez ele comece a ponderar se um aumento de juros agressivo não pode frear muito a economia. Então, entrando na conta também o cálculo de recessão, isso traz uma perspectiva, tudo são perspectivas, mas traz uma perspectiva de que talvez o Fed não seja mais tão agressivo com os juros, né? Então, nessa perspectiva, as bolsas subiram forte ontem nos Estados Unidos, fecharam em alta de mais de 3%. O Ibovespa fechou em alta de 1,4%. As bolsas na Europa fecharam positivo e hoje de manhã, inclusive, as bolsas estavam subindo, estendendo a alta na Europa. Nos Estados Unidos, os futuros estavam com uma leve queda, mas natural também, depois de uma forte alta, que haja uma correção no dia seguinte. Dito isso, CNN Money fica por aqui. Nos vemos amanhã. Um bom começo de dezembro a todos. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider.
Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.